Olá, eu sou a Sheila Lima, chefe e professora do Instituto IGA Gastronomia, aqui de Santo André e de São Bernardo. E hoje venho ensinar a vocês uma sobremesa, uma receita fácil, rápido para o Natal. Um prato principal, que será um lombo recheado. E de guarnição vamos ter um arroz festivo natalino e de sobremesa uma panna cotta. E de entrada, para uma boa ceia, temos que ter algum quê? Uma salada leve e fácil, um mix de folha com presunto parma e queijo gorgonzola e figo de acompanhamento, ao molho de balsâmico. Para iniciar, eu vou iniciar com o lombo. O lombo porque ele tem um processo mais demorado e eu preciso que, enquanto ele esteja assando, é o momento que eu consigo fazer os demais componentes da nossa ceia. Uma ceia extremamente rápida, você não vai perder muito tempo no seu Natal e você vai ter um resultado de sucesso no final. Para o lombo, você prepara um lombo de que forma? Você abre ele no formato borboleta e você vai utilizar mesmo com as palmas da mão a técnica parlar, aonde eu coloco um plástico, o lombo, um plástico novamente e vou bater com as costas da mão, com a palma da mão, para que ele possa ficar com a fibra aberta. Assim eu consigo rechear o meu lombo e enrolar e vou ter um lombo totalmente assado, úmido e macio para minha ceia. O lombo, eu já fiz isso, já abri, já parlei para que eu possa fazer o processo. E ele será temperado de que forma? Com limão siciliano, sal, pimenta e glutamato monossódio. Aquele da tampinha vermelha que vocês já estão acostumados a trabalhar. O limão, ele vai servir para quê? Para ele pré-cozer essa carne. A função também é dar maciez para esse lombo. Eu estou utilizando o limão siciliano, mas você pode utilizar em casa o limão Itaiti, que não tem problema algum. Eu vou regar e massagear esse lombo com bastante suco de limão siciliano, dos dois lados. Na sequência, eu coloco o sal e sempre massageando para que possa penetrar bem nessa carne. Pimenta do reino. E um pouco do glutamato. Mas pouquinho, porque o glutamato ele vai realçar o sabor desta carne. Você pode em casa também utilizar outras ervas, por exemplo, um tomilho, um alecrim, se você gosta de ervas frescas ou até mesmo ervas secas. Feito isso, na sequência eu vou rechear com o que este lombo? Com espinafre, queijo e linguiça toscana, que eu já tirei da tripa e fica ela totalmente moída. Porque a função dessa linguiça é para que ela dê umidade no recheio do meu lombo. Se eu não quiser utilizar a linguiça, eu posso substituir por fatias de bacon ou de presunto parma. Só que atenção, o presunto parma ele contém mais sal, então eu tenho que diminuir a quantidade que eu vou adicionar sobre o meu lombo. Vou fazer primeiras camadas de espinafre. O espinafre totalmente lavadinho, passado em hipoclorito, deixe secar sobre o guardanapo para que ele não tenha o quê? Não liberar muita umidade no momento que ele for sofrer a cocção dentro do forno. Então, a partir do momento que eu for utilizar o espinafre para recheio, eu tenho que deixá-lo muito bem seco. Aperto e na sequência eu coloco a linguiça totalmente bem cortadinha, fora da tripa, para que ela possa se espalhar muito bem. Você pode substituir também pela linguiça calabresa ou uma outra linguiça defumada, mas usando o componente que tem dentro dela, sem a tripa, para que não tenha aquele desagrado na hora de cortar, ter aquele fiozinho da linguiça, tá? Então o ideal é fazer isso para que também possa ter a facilidade de passar por todo o seu lombo. Aperta para espalhar e na sequência eu vou utilizar o queijo coalho. Por que o queijo coalho? Porque ele não derrete com tanta facilidade quanto os demais. No momento que ele estiver assado, eu vou cortar, ele vai estar o queijo ainda inteiro no meio. E são fatias o quê? Finas, para que eu tenha uma facilidade na hora de enrolar o meu lombo.
O queijo mussarela você pode utilizar? Sim, você pode utilizar o queijo mussarela. Só que ele tem uma facilidade muito maior de derretimento. Então ele pode acabar escapando da sua preparação. Feito isso, eu vou usar a técnica de enrolar para depois atar. Atar é um termo que utilizamos na gastronomia para que eu consiga amarrar muito bem a minha carne, nesse caso é o nosso lombo. Assim, o meu recheio não escapa e eu tenho aquele lombo enrolado perfeitamente na hora de cortar para a apresentação do meu prato. Feito isso, eu percebo que a coloração do meu lombo já teve uma modificação pela acidez do meu limão, tá? Então eu já tenho que acelerar o processo dele. Vou usar um barbante, um tamanho simbólico, aonde eu vou delicadamente, passo por debaixo do meu lombo e faço primeiro um nozinho para atar o meu lombo. Apertei, mais um laço para que ele não abra. Na sequência, eu faço este movimento, um X, viro, como se fosse para fazer rabiola de pipa. Quem já fez vai saber o que eu estou dizendo. E você enrolou por debaixo do meu lombo, aperta. Mais uma vez, venho aqui, abro a mão, faço um X e passo por debaixo. Faço esse processo para todo tipo de carne que eu for utilizar recheada. E aperte muito bem. Porque a carne ela tem a tendência, a partir do momento que ela vai sofrer uma cocção, ela possa expandir um pouco. E se eu apertar muito bem, ele vai ficar uniforme no meu prato, no momento da cocção. Faço isso até o final. Chegou no final, como estamos vendo aqui, eu vou cortar e aperto muito bem. Para ter uma certeza, eu amarrei, eu vou passar mais uma vez, para que ele não abra de forma alguma, porque a beleza do meu prato final é que eu possa encontrar o quê? As moedas do meu lombo. Mas para isso, para que ele fique bem uniforme, o recheio não saia no momento de cortar, eu tenho que atar muito bem, que é essa técnica que utilizamos para carnes assadas, principalmente recheadas, como esta, que vamos fazer hoje para sua bela ceia de Natal. Na sequência, eu vou usar a técnica o quê? Selar. É onde vamos agora usar o quê? O fogo. Eu preciso, primeiro de tudo, para selar, eu preciso de uma sotese extremamente quente, para que ele possa semi-dourar. Se eu utilizar a minha sotese totalmente fria, o que vai acontecer? Ele não vai dourar, ele vai cozinhar. Eu preciso que ele doure sem sofrer cocção no seu interior, e é o que vamos aprender agora. Vou aquecer a minha sotese, que muitos conhecem como frigideira, mas na gastronomia e aqui no Instituto IGA é o que ensinamos todos esses termos para os nossos alunos, para que ele aprenda desde já, tanto na escola, quanto até mesmo na sua residência e possa sair para o seu trabalho dizendo esses termos. É o que focamos muito na Escola IGA, não só o aprendizado, mas a vivência de uma cozinha. Eu espero aquecer muito, muito mesmo. Então eu estou ligando as duas chamas, para que na hora que eu colocar o fio de azeite, ele possa simplesmente fazer aquele barulhinho que eu necessito, que é aquele tss, que é o barulho que utilizamos de simbólicos na cozinha para simbolizar que já está aquecido, para que eu possa sofrer a pré-cocção da minha carne. Eu poderia rapidamente levar este lombo para o forno? Sim, você poderia, só que a demora de cocção é muito maior e eu acabo tendo uma carne um pouco mais seca. O lombo, como vimos aqui, ele não tem muita gordura. Para que ele possa ter umidade, eu introduzi a linguiça toscana, para que ele tenha uma umidade maior. Então eu preciso selar ele primeiro na sotese, para ele poder ganhar uma cor e na sequência depois finalizar ao forno. Antes disso, não. Se eu fizer diretamente ao forno, eu vou ter uma carne extremamente branca e não tão saborosa. Um pouquinho só de azeite, porque eu vou selar, eu não vou fritar, tá?
Poderia ser uma manteiga, mas uma dica para você de casa. Se for utilizar a manteiga, utilize um fio de azeite para que essa manteiga não queime. Então o ideal, para o início mesmo, usar só o azeite, que é o que eu vou utilizar. Venho com o meu lombo atado e é esse barulhinho que eu falei. É o barulhinho que vai iniciar a selagem dessa carne. Com o pegador eu vou selar ela de todos os lados. Tá vendo? Assim ela ganha uma coloração, ela vai ganhando uma cor. E dentro do seu interior ela não vai sofrer a cocção que eu preciso no momento. Eu quero a função de selar só para pré-dourar. Faço todos os lados e sempre apertando. Conforme eu coloquei, ela quis começar o quê? A expandir. E a técnica Tara, ela evitou que isso acontecesse. Vou virando. As pontas. Começou a ganhar a coloração dourar, que é o que eu preciso, é o momento que eu vou deglaciar com vinho tinto. Aquele vinho tinto seco, o de mesa mesmo. Para quê? Para que eu tenha uma coloração, um pré-caramelado mais intenso nessa carne. Deglaciei. Nesse momento eu retiro da minha sotese e vou fazer o segundo processo desse assado, deste lombo. Que eu vou adicionar o que nessa sotese? Mais um fio de azeite e vou usar os seus aromatizantes. Nesse caso, o que eu vou utilizar é o nosso famoso meripoix, que é uma mistura de cenoura, trabalho com ela um pouco para que ela possa suar um pouco. Alho porró. Cebola. E salsão. Esse conjunto de temperos, ele vai me liberar aroma e sabor, e que no final do meu assado eu vou ter um molho mais encorpado, um molho mais espesso, que eu vou utilizar para regar no final do meu assado, do meu lombo, recheado de espinafre, com linguiça toscana e queijo. Suei previamente e vou deglaciar novamente com o vinho tinto. Deglaciei, eu vou adicionar caldo quente, aquele caldo que eu já compro pronto. Para um tabletinho daquele, estou utilizando 1 litro de água. Esse caldo ele vai servir para regar durante a cocção do meu lombo, para que ele fique permanecer aquela umidade que eu preciso para essa produção. Aqui, gente, tem que estar quente, porque o meu lombo sofreu uma cocção, mas as minhas produções aqui do meu meripoix estão quentes, então o meu caldo tem que estar quente para não interromper. Mexo, acerto com sal e pimenta. Tomando cuidado que o caldo já tem sal. O glutamato. E rego mais azeite.
Feita essa base, é aonde eu vou adicionar dentro da minha forma. Uma forma pequena. Faço uma cama para que evite que cole o meu lombo no momento que ele está assando, e durante a sua cocção eu continuar regando o caldo sobre ele. Pois, para relembrar, este caldo é o que eu vou utilizar para fazer o molho no final da minha produção. Venho com o lombo e eu utilizo o quê? Algumas ervas frescas, alecrim, para que ele possa liberar bastante sabor. E eu estou utilizando ele inteiro para que eu possa retirar com facilidade. E por cima, o meu lombo, ainda atado, e rego com bastante azeite. Feito isso, eu vou cobrir com o papel alumínio, para que o papel alumínio possa permanecer ainda a umidade. Quando eu perceber que a minha carne já está pré-cozida, eu tiro o papel alumínio para que ele possa sofrer a cocção, que é a finalização do dourar. Se eu colocar diretamente assim, ele vai dourar e vai secar, então tem um lombo totalmente seco. Então o ideal é pré-assar com papel alumínio e finalizar depois sem o papel alumínio. O meu forno está a 180 graus. Para que ele tenha uma cocção lenta. Ele já foi pré-aquecido a 200 graus. Foi pré-aquecido a 200 graus, agora eu coloquei a 180 e deixo por aproximadamente 25 minutos assando com papel alumínio. Depois de 40 minutos total no meu forno, está assado o meu lombo. E ele permanece com um pouquinho ainda de caldo, que vai ser o que? O molho que eu vou utilizar para finalizar o nosso lombo. Percebam que ele ainda está atado. Lembra aquela técnica que eu ensinei no início? Que é amarrar? Então, vou simplesmente com uma delicadeza, venho com o barbante e vou cortar todinho. Tiro. Todo o barbante para não esquecer. Tirei. Tem um aqui perdido. Descarto ele. E percebam que o meu lombo permanece ele ainda inteiro, todo uniforme. Não está aquele lombo aberto, recheado, saindo tudo para fora. Não, continua perfeito, porque eu atei ele muito bem. O molho que ficou dentro da minha forma, o que eu vou utilizar ele? Eu vou simplesmente pegar uma peneira, vou peneirar e que vai usar como base este suco que ficou na minha carne. Tem um segredinho. Após tirar do forno, o que devemos fazer? O que devemos fazer quando sair do forno? Você tira a sua carne, deixa ela totalmente coberta com papel alumínio, para que ela simplesmente possa permanecer a umidade. Dessa forma que eu vou fazer aqui agora. Está quente, tirei, né, o barbante, venho com papel alumínio, a minha carne, enrolo e deixo ela descansar no momento que eu estou preparando o meu molho. Agora que eu coei totalmente, eu tenho só o suco. E nele eu vou espessar. Espessar é um termo que utilizamos na cozinha para deixar mais cremoso, um brilho bonito no meu molho. Eu vou utilizar amido de milho dissolvido com um pouquinho de água fria. Misturo e aqueço novamente. Cuidado, eu tenho que mexer sem parar,
para que ele não forme gruminhos, não empelote, que é o que chamamos muito na cozinha. Nesse momento, aproveito para ver se está bom de sal, se está faltando alguma coisa, se precisa de um toque a mais do chefe. Está ótimo. Só precisa reduzir mais um pouquinho. Mexo sem parar. Percebi que ele está começando a encorpar, sinal de alerta. É o momento que eu simplesmente desligo e eu tenho um molho pronto, um molho cremoso e bem brilhoso. O meu lombo descansou. Venho com cuidado e vou fatiar para usar na decoração do meu prato. Ele permanece brilhoso porque eu simplesmente deixei ele suando no papel alumínio. Tiro. E uma faca bem afiada e vou cortar as minhas fatias. Olha como ele fica extremamente molhadinho. Ele fica com um brilho e eu tenho um lombo sem muita gordura, hein? A gordura que eu tenho dentro dele foi o queijo que eu utilizei e a linguiça que eu usei como recheio também. Fatiei. Eu vou utilizar um prato, o refratário mais bonito que você tenha na sua casa. Com cuidado, eu venho aqui e monto bonito. Olha como ele fica totalmente brilhoso, mas o aroma aqui tá dominando a cozinha. O próprio molho que eu utilizei, que já está bem espesso. Por cima. Venho com a salsinha, cortado em brunoise, aqueles termos bonitos que aprendemos principalmente no Instituto IGA. E está pronto o nosso lombo. Fácil, rápido, extremamente saboroso e principalmente bem suculento. Obrigada!